exemplo aqui, entendeu? Dá o nosso exemplo aqui, mas muito mais dá nosso exemplo lá. Lá fora, aqui, junto com os irmãos. Porque muitas pessoas saem da igreja, eu vou falar para você, não é por causa da pastora. Não é por causa de Deus. É por causa do mau testemunho que elas veem. Por causa do mau testemunho que elas veem. Então, se eu propus e servir a Deus, vamos servir conforme a vontade de Deus. Porque quando nós servimos a Deus conforme a vontade de Deus, irmão, eu pedi para ela perdoar. Eu falei, em nome de Jesus, perdoa, irmão. Não se afaste da igreja por causa disso, irmão. Não deixe a presença de Deus por causa disso. Vai ter com essas pessoas da igreja que te devem. Vai conversar com essas pessoas. Se elas não vierem até você, vai você conversar com elas. Uma ou duas. Ou você conversa com ela e ela te paga, ou você não conversa, ou até conversa, fala assim, sabe aquele débito? Eu te perdoo. Eu sei que você deu, eu não esqueci, mas a partir de hoje eu esqueço e perdoo. Porque Jesus fez isso comigo e com você. Viu? Eu tinha um débito muito grande perante Deus. Vocês também tinham. Mas quando Ele perdoou, Ele falou assim, dos teus pecados eu não te lembro mais. A sua dívida eu paguei. A sua dívida era dívida de morte. Você já estava sentenciado. Mas eu paguei. E agora eu não me lembro mais. Então quando alguém perdoa uma dívida ou qualquer favor, então você não deve estar lembrando mais. Você deve esquecer. Você deve apagar. Entendeu? E não comentar mais. Porque as pessoas falam, eu perdoei, mas não esqueci. Não falam isso? Eu perdoei, mas esquecer é difícil. Meu irmão, então você não perdoou? Perdoou? Você está enganando quem? A pessoa que você não perdoou? A Deus? Ou a você mesmo? A você mesmo. Porque Deus não se deixa enganar. A palavra de Deus fala assim, Deus não se deixa escarnecer. Fala assim, Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. Então, queridos, é muito, em nome de Jesus. Não adianta você pensar, é fulano que não está aqui. Deus está falando hoje com nós que estamos aqui. Comigo e com você que veio hoje. Mas para entristecer? Não. Para podar. Entendeu? Para podar, se você vire uma vara seca. Um ramo seco seja lançado no fogo. Por isso nós temos que cuidar, irmão. Cada alma que nós ganhamos para o Senhor Jesus, nós temos que cuidar. E cada alma que se desviar, se for por tua causa, o sangue vai sobre a sua cabeça. Não é sobre a minha não. Porque você gosta ou não, eu prego aqui e eu ensino. Agora, se você não pratica aí é você com Deus. Aí é você e Deus. E a palavra de Deus fala, querido, enquanto estava ali, chegou o tempo em que ela havia de dar à luz. Teve o seu filho primogênito, envolveu numa faixa e deitou-se numa manjedoura, porque não havia lugar para ela na estalagem. Irmão, o que é uma manjedoura? Sabe o que eu descobri hoje? Sempre nós fantasiamos as coisas. Fala, sempre nós fantasiamos. E todo mundo pensa assim, uma manjedoura é aquele versinho bonitinho, assim, né? Aquele balainho que pega. E hoje eu tive a curiosidade, eu vou ver o que é manjedoura. Porque, para falar a verdade, mesmo em todos os estudos que a gente estuda a Bíblia, porque às vezes muitas coisas nós deixamos. E hoje eu fui ver o que é uma manjedoura. Manjedoura é um coxo aonde os animais se alimentam. Entendeu? Então eles não tinham, quando nasceu ali no meio, ali na estribaria, eles não tinham um bercinho. Eles não tinham um balainho todo bonitinho para colocar Jesus. E nem Jesus queria. Nem Jesus queria, sabe por quê? Porque ele não fantasia as coisas. Porque ele não fantasia. O ser humano vive de fantasia, vive de ilusão nesse cérebro, nessa cabeça, nesse pensamento. Mas nós, irmãos, não temos que viver de fantasia e nem de ilusão. Nós temos que viver, sabe do quê? Viver, sabe do quê? Do que é certo, do que é sólido, do que você vê e é concreto. Não adianta você iludir, não adianta você fantasiar, porque toda fantasia cai por terra. Fala, toda fantasia cai por terra. Então, queridos, sabe o que Jesus não tinha? Porque ele queria mostrar para nós
maturidade que nós precisamos ter. Fala, eu preciso ter maturidade. E é isso que os cristãos não têm, maturidade. E nós temos que ter maturidade. Então, se Deus me der coisas boas, eu sirvo a Ele. Se Deus não me der, nem Ele se importou com isso, porque Ele não se importava com as coisas terrenas. Não se importava, irmão. Ele se importava com o propósito de Deus na vida dele. Fala assim, ele se importava do chamado e do propósito que Deus havia com ele. E a palavra de Deus relata, ora naquela cidade, naquela mesma região, pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E um anjo do Senhor apareceu-lhe, e a glória do Senhor cercou de resplendor, pelo que se encheram de grande temor. Você vê, queridos, que naquela mesma época que Jesus estava lá, que Jesus nascera em Belém, estava na estribeira, dentro de uma manjedoura, Maria estava lá, José estava lá. A palavra de Deus fala que no campo, irmão, no campo havia o quê? Pastores que pastoreavam as suas ovelhas durante a noite. E eles receberam o quê? Eles receberam a visita do anjo. Fala, levante a mão e fala assim, eles receberam a visita do anjo. Fala assim, o anjo apareceu a eles. A glória do Senhor cercou de resplendor a vida deles. E é isso, irmão. Quando há temor, quando há presença de Deus, quando há realismo em tudo, os anjos nos visitam. Então os anjos nos visitou, está nos visitando hoje. Se você tiver fé, é para anunciar as boas novas, é para falar como nós devemos ser, como nós devemos nos comportar, como nós devemos agir, como nós devemos ser pessoas melhores, como nós devemos ter a aparência de Deus, se parecer com Deus, se parecer com Jesus. Meus amados, a palavra de Deus fala que quando os anjos vieram avisar aos pastores que estavam trabalhando, resplandeceu aquele lugar que eles estavam, resplandeceu da glória de Deus. Levante a sua mão e fala assim, a glória de Deus que resplandeça sobre o meu rosto, sobre a minha vida, e me encha de temor. Porque é isso, meus amados, a presença de Deus traz temor. O que é temor? É você temer a Deus, não é você ter medo, é você temer. O que eu não posso fazer para desagradar a Deus, eu não vou fazer. Entendeu? Eu posso fazer, mas não vou fazer, porque eu quero fazer o que agrada a Deus, o que Deus vai se agradar, não o que Ele não vai se agradar. Então eu falo assim, a minha vida, o meu coração é para agradar a Deus. Olha, vê no versículo 10. O anjo, porém, lhe disse, não temais, porquanto trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Você viu o que o anjo falou? Na mesma hora que eles temeram, o Senhor falou assim, calma, calma. Não falei que o amor lança fora todo medo? Não falei? Ele falou, calma, não precisa ter temor, não vai acontecer nada. O anjo veio com boas novas. Avisa para o seu irmão que está do seu lado, o anjo está aqui hoje com boas novas. Pode falar, anuncia aí, fala, o anjo está aqui com boas novas. Fale, é a respeito do seu ministério. Fale, é a respeito de Deus na sua vida. No 11 fala assim, aí ele anunciou as boas novas, de muita alegria. E o que vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, é que é Cristo Senhor. Isto vos será por sinal. Achareis um menino. Olha a revelação, irmão. Quando o anjo aparece para nós, é para trazer revelação. Fala, quando o anjo aparece para nós, é para trazer revelação do Espírito Santo da parte de Deus. Levante a mão quem quer ter uma experiência com o anjo de Deus. Não é para ter medo. Amém? Eu já tive vários, irmãos. Eu já vi o anjo evitando que eu queimasse minha boca. Eu já vi o anjo evitando que eu caísse. Quantas vezes eu já ia para cair, daqui a pouco, não sei como que aconteceu,
que eu senti assim como algo muito leve que me segurou. E era o anjo que estava me segurando. Levante a sua mão. Pai, em nome de Jesus, esses pastores teve uma experiência forte. Eles vieram anunciar o local onde Jesus estava. Ele veio anunciar que o Salvador havia nascido. E hoje nós estamos aqui comemorando, porque esse dia aconteceu. Esse dia todo o povo, Pai, cristão, que ama Cristo, que ama Deus, que tem o Senhor como Deus das nossas vidas, comemora, Pai. E todos eles que têm uma experiência grande nesta noite, nesta madrugada com Deus. O Senhor repreenda toda a força do mal que tentar contra eles. O demônio que tentar impedir a revelação, caia por terra agora, seja repreendido agora em nome do Senhor Jesus. Toda briga, confusão, contenda, divisão, amarração, bruxaria, feitiçaria, voodoo, obra de encantamento, obra de bruxaria feita nas noites de Natal, eu repreendo em nome de Jesus, porque Natal nasceu o Salvador, porque Natal nós comemoramos o dia que Cristo nasceu, o Salvador nasceu, aquele que havia de remir Israel nasceu. E nós queremos uma experiência forte também com o anjo, com a revelação do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus! Então os anjos veio, querido, e falou assim: então, isso vos será por sinal. Achareis um menino envolto numa faixa, deitado numa manjedoura. Então de repente apareceu junto ao anjo uma grande multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens de boa vontade. Vê que lindo? Então veio o primeiro anjo, e ele falou: não temas, porque o que eu quero anunciar para você, e quero dar por sinal, é que um menino nasceu, e ele está, achareis um menino envolto na faixa, e este que está na manjedoura é o Filho de Deus. E a palavra de Deus fala que então de repente apareceu o quê? Um exército, uma milícia, irmão, significa um exército de anjos. O primeiro anjo, quando veio anunciar, logo após ele, quando ele anunciou, veio uma milícia de anjos, que significa legiões de anjos, que significa um exército de anjos. E aquele exército de anjos começou a louvar: glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, vencendo, vem Jesus, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, nascendo vem Jesus. Amém? E aqueles anjos louvavam a Deus dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens de boa vontade.